Já estamos no último bloco do programa Eclésia dessa noite, falando sobre um tema bíblico, né? Falando sobre o livro do Deuteronômio. E também o brinde da nossa noite tem a ver com o tema bíblico. Se você ligar rapidinho, dá tempo de chegar aqui até em nossas mãos para fazer o sorteio já já sobre esse livro aí, Os Evangelhos Dominicais e Festivos, refletidos em grupo. É um livro de tema bíblico. Se você quiser ganhar esse livro, liga pra gente, deixa o seu nome para participar do sorteio, ou quem sabe faça alguma pergunta ainda, que dá tempo a gente responder, né? Lembrando que, infelizmente, a gente não consegue responder todas as perguntas, principalmente aquelas que são de outro tema, né? Isso fica, como eu disse, em outro bloco. O Padre Guido responde depois por e-mail. Padre Guido, só para ficar bem claro, né? O livro do Deuteronômio significa segunda lei. Segunda lei. Mas alguém pode perguntar, que segunda lei é essa? Tem uma primeira lei? Não, Diácono Eric. É que está condensado neste livro como um resumo de todas as leis que já estão escritas. Por exemplo, eu acabei de dizer que a parte central é sempre a defesa e a observância dos 10 mandamentos. Mas estamos no livro do Deuteronômio. Alguns livros antes, livro do Êxodo, no capítulo 19, tem toda a história do novamente dos 10 mandamentos. Não vou dizer a palavra que é uma repetição, mas uma maneira marcante para Moisés dizer, gente, pelo amor de Deus, tudo que está escrito deve ser observado. Mostre, por favor, sempre a fidelidade a Deus. Faria até uma pequena crítica. Se estivesse aqui hoje Moisés, vendo, por exemplo, o fenômeno da proliferação das igrejas. Gente, um fenômeno que está perturbando. Como é que nasceram centenas, milhares de igrejas onde se louva a Deus, e que Deus seja sempre louvado, mas não em sintonia com a única igreja fundada por Jesus? E este perigo de pegar uma coisa paralela existiu sempre ao longo da história. O mesmo Moisés experimentou na saída do Egito, como o povo, digamos assim, adorou animais. E na história está marcado uma sequência de tantos outros episódios lamentáveis, que não, onde o povo, com a voz, adora a Deus, mas em prática pega um caminho paralelo. Isso significa, meus amigos, o grande ensinamento deste livro, que se transforma num verdadeiro exame de consciência diante dos princípios morais e religiosos e teológicos que nós professamos. Não se pode admitir uma igreja paralela. Bom, e além disso interessante, tem a ver com a pergunta que eu ia fazer para o senhor na sequência, já disse no bloco anterior. Bom, lembrando, né, o livro de Deuteronômio trata então dos discursos que Moisés fez para preparar o povo que tinha saído do Egito, caminhou por 40 anos, ou como alguns biblistas defendem, 42 anos, como o Padre Guido já explicou, até a Terra Prometida. Então nós estamos na reta final dessa história, todos os discursos que Moisés fez àquele povo, preparando o povo então para entrar na Terra Prometida. Então tem orientações do ponto de vista também para a observância civil, né? Por exemplo, os juízes deveriam ser nomeados de uma determinada maneira, o juiz deveria ser imparcial, a instituição de um tribunal central, tudo isso faz parte da discussão de Deuteronômio. Porém, também as orientações de observância religiosa, né? Por exemplo, em relação aos animais que eram sacrificados, precisam ser imaculados. Lembra naquela ótica do progresso das leis, né? Nós estamos vivendo isso. Os sacrifícios e todos os juramentos teriam que ser feitos numa espécie de santuário central. O padrinho já vai explicar também por que isso. Já explica agora, então, por quê. É muito importante essa sua colocação, porque Moisés sente a necessidade de manter o povo unido. Como nunca a unidade de um povo se manifesta na hora de um culto. Por isso a oração até comunitária. Quando preparamos o tema de hoje, deixei escapar um pormenor. Isso existe até hoje. Por exemplo, sou uma pessoa consagrada numa congregação religiosa. A vida comunitária, o nosso diálogo fraterno, na hora de apresentar a Deus os nossos pedidos, tem um valor altíssimo e prioritário no nosso dia a dia. Pelo medo que Moisés tinha, e tinha plenamente razão,
que deixando a religião do povo, logo alguém assumisse e conhecesse uma religião diferente. Fenômeno, inclusive, que infelizmente aconteceu. Bom, essa necessidade, então, de se agrupar, de Sim. ter os sacrifícios no santuário central, tem ainda um pormenor, eu vou chegar lá onde eu estava, meu raciocínio, vou chegar até lá onde eu estava indo, mas ainda para completar. Nesse livro de Deuteronômio, Deus é apresentado como um pai. Tem a ver com isso também, né, Padre Guido? Sim, não somente os fiéis são como irmãos. É a primeira vez, inclusive, na Bíblia, que Deus é chamado de pai. Podem conferir no livro do Deuteronômio, primeiro capítulo, versículo 31. 31. É a primeira vez que Deus é chamado de pai e os membros do povo como irmãos. Por isso, a vocação do povo é uma vocação para a fraternidade e também para a partilha. Isto é, na mesma hora que eu professo um credo num Deus que é Pai, devo sentir a necessidade de considerar o meu próximo como irmão. E nessa ótica, chegando então onde eu estava prometido que falaríamos sobre esse assunto no bloco anterior, nessa ótica de se preservar a fé única, que já era o início da revelação divina, que começou em Abraão, continuou com Moisés e teve esse seu auge no Decálogo. Em toda essa história, a gente está no fim, então, do período dos 40 anos antes de chegar na Terra Prometida. Do reforço que o Padre Guido já disse, que o próprio Moisés fez o esforço para deixar bem clara essa fé que professava no final da vida. Depois, Josué vai repetir a mesma coisa também no final da vida dele. Por todas essas coisas, essas necessidades de não se distanciar do Deus verdadeiro, do culto verdadeiro, também há as recomendações para que não se façam ídolos e não se adore, por exemplo, os ídolos que os cananeus adoravam, Padre Guido. Sim. Nessa ótica que é colocada a questão de não fazer ídolo e não necessariamente imagem. E aí tem uma grande confusão que até hoje a gente sofre tanto, nós católicos, com isso. Padre Guido, explica um pouco para a gente essa história. Diácono, é bom conhecer o seguinte: mais de uma vez, no decorrer destes primeiros 5 livros da Bíblia, repito o nome, é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, se fala do culto das imagens. De uma maneira específica, no segundo livro, no capítulo 20 e no capítulo 25 do livro do Êxodo. No capítulo 20, primeiros versículos de 1 a 5, está escrito o seguinte: Deus disse para Moisés: não faça nenhuma imagem, não deve ter outro Deus, certo? A não ser a minha pessoa. Por isso, parece uma ordem específica de não fazer imagens. Agora, só virando 3 páginas, no capítulo 25, no versículo 17 até 20, trata-se da construção da arca, e Deus diz para Moisés: faça 2 querubins, isto é, anjos, de ouro. Então, aí vem a pergunta: mas Deus permite ou não permite? Está de acordo? Condena ou aprova? Deus não tem nada contra a imagem. A imagem é feita para ser venerada, nunca adorada. Mais de uma vez o diácono Eric lembra até os termos litúrgicos, né? Vamos aproveitar essa oportunidade, então. A diferença entre latria, dulia e hiperdulia, Exato. por favor, Padre Guido. Culto de latria é culto de adoração e cabe somente para Deus. Devemos adorar única e exclusivamente a Deus. O culto de dulia é o culto de veneração e é reservado a todos os santos. Com um destaque, o nome muda de dulia para hiperdulia, que é o culto específico para Nossa Senhora. Portanto, se adora única e exclusivamente a Deus. As imagens não devem substituir a adoração, de jeito nenhum. Nós temos o culto da imagem, não só de um santo, de uma santa. Aliás, vivemos de imagem. Quem de nós não carrega consigo na sua carteira a fotografia da esposa, da namorada, dos filhos, etc., né? Não se trata de nenhuma adoração.
é que vendo a imagem de alguém, a gente alimenta o amor, o afeto, a prudência também, etc. Agora, a observância da lei de Deus tem um destaque, porém, quando Moisés fala dos deuses dos cananeus, que não era o Deus verdadeiro, eram outros ídolos, por cuidado, fala, para não misturar o credo, para não cair neste erro gravíssimo de um panteísmo, de colocar tantos deuses ao mesmo tempo na vida. E podemos dizer também que o povo, infelizmente, nem sempre permaneceu fiel quanto a isso, né? Então tá claro, gente. O contexto de Deuteronômio, como o Padre Guido acabou de explicar, né, essa questão dos ídolos e da questão das imagens era primeiro para não afastar desse credo verdadeiro, na fé num único Deus, né, o Deus verdadeiro, né, que Abraão era o Deus de Abraão e certamente o Deus de Moisés. Por isso que a preocupação em não deixar que esses ídolos e esse culto, esses ídolos entrassem então no meio daquela comunidade, é que Moisés vai fazer essas recomendações. Não tem nenhuma relação e anos-luz de distância, por exemplo, quando a gente faz uma pintura, uma imagem, uma escultura de alguém que foi servo de Nosso Senhor Jesus Cristo, serviu de exemplo, São Francisco de Assis, Santa Rita de Cássia, etc, etc. Pessoas que imitaram a Cristo e que nós lembramos de uma maneira também visível, né? A imagem, inclusive, ajuda a lembrar a vida daquelas pessoas, especialmente as pessoas mais simples, que não sabem ler. Ao olhar a imagem de São Francisco de Assis, já basta para dizer que ali viveu um homem cheio de Deus, que testemunhou Nosso Senhor Jesus Cristo com virtudes heróicas, etc. Então, está claro essa relação. A gente já tratou isso em diversas ocasiões, tem um programa exclusivo lá no nosso site falando sobre a questão das imagens e o culto aos santos, mas aqui se repete, por isso a gente trouxe essa discussão de novo. Ô, Padre Guido, a gente não tem mais tempo, só quero agradecer rapidinho aqui a Tatiana Suzo Tagagi Ferreira, de Curitiba, Paraná, que também ficou sócio conosco. Aliás, vou entregar o seu nome aqui, viu, Tatiana? Aqui para a nossa contra-regra, para colocar ali na urna, a gente vai fazer o sorteio já já, porque a gente não tem mais tempo. Padre Guido, as suas considerações finais, a sua bênção, antes da gente fazer o nosso sorteio. Gente, temos a alegria de conhecer este livro bíblico extraordinário. Amemos a Deus, sobretudo quando se trata de observar plenamente a lei divina contida nos 10 mandamentos. Desejo que esta leitura possa levar cada um de nós a um crescimento no amor para com Deus e com os irmãos. Dou o meu grande abraço para a família do Dr. Carlos Carvalho, Ana Cristina, a Juliana e Luciana de Bauru, que estão acompanhando o programa, e lá em Criciúma, Dona Maria Clemente e Dona Fátima também, que não perdem nenhum. Gente, continuemos com este conhecimento e agradeçamos a Deus que nos proporciona esta possibilidade de aprofundar a doutrina da nossa fé. Para todos, o meu abraço fraterno e a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado. Amém. Muito obrigado, Padre Guido. Olha, eu já quero lembrar aos nossos amigos telespectadores, na semana que vem a gente vai fazer um programa que faz tempo que a gente está conversando sobre fazer esse programa, a gente não teve oportunidade ainda. É um tema muito interessante, né? Vamos falar sobre as 5 vias de São Tomás de Aquino, né? São 5 maneiras, 5 expressões de pensamento, inclusive de maneira racional, para tentar entender a existência de Deus através da lógica, através da filosofia e através também desses estudos que São Tomás de Aquino fez, baseado num antigo filósofo, Aristóteles. É um assunto que parece difícil, realmente ele não é fácil, mas é muito rico, muito interessante. Eu convido vocês para a semana que vem assistir esse programa para a gente. Falando um pouquinho de São Tomás de Aquino, mas um recorte específico do seu pensamento, as famosas 5 vias de São Tomás de Aquino. Esse é o assunto da nossa semana que vem, então fica o nosso convite. O Padre Guido estará aqui conosco para a gente conversar sobre esse tema. Vamos fazer o sorteio, que nosso programa está acabando. Na sequência, continua com a programação da Rede Século XXI, muita coisa legal ainda hoje. Puxa vida, Dona Ladi Cambalonga, sua amiga de Criciúma, que acabou levando o livro.
A senhora, então, dona Ladir, vai receber na sua casa esse livro de catequese bíblica também, conforme nós já dissemos. Muitíssimo obrigado pela participação da senhora e todos os nossos amigos telespectadores. Então, a gente se encontra na semana que vem para conversar sobre esse tema interessante relacionado a São Tomás de Aquino. Curtam a página do programa Eclésia no Facebook, que é uma maneira também de você conhecer outros vídeos do nosso programa e ficar por dentro também de tudo que rola aqui conosco, tá bom? Então, até semana que vem, uma boa semana a todos. Até lá, tchau, tchau.